Agora a gente vai falar de fibromialgia. Quem já não sentiu dor? Agora, sentir uma dor crônica, fibromialgia é um problema, não é? Nosso convidado de hoje é ele que é especialista em dor e nos prestigia em nosso programa, Dr. Orlando Collado. Dr. Orlando, fibromialgia, como o senhor denomina a fibromialgia? Bem, a fibromialgia, Rose, normalmente ela acomete mais o sexo feminino. De cada 10 pacientes, 9 são mulheres. Isso estatisticamente. O que a gente vê aqui no consultório é que de cada 100 pacientes, 100 são mulheres. Eu não sei se os homens não vão tanto procurar ajuda, mas a fibromialgia é predominantemente do gênero feminino. É uma dor difusa, dói as duas partes do corpo, direita e esquerda, dói acima e abaixo da cintura. E para você fazer o diagnóstico, você tem pontos pré-determinados no corpo que são chamados de tender points. Esses pontos estão localizados na região cervical, cintura escapular, nos quadris, nos joelhos, nos cotovelos. E desses 18 pontos, 11 têm que ser sensíveis ao toque. Se não forem, não é fibromialgia. Bem, veja bem. Você pode ter o paciente com 8 pontos sensíveis ao toque, mas ele tem outros sintomas da fibromialgia. Ele dorme mal, ele acorda cansado, rigidez matinal, o paciente acorda e ele tem a impressão que as suas articulações estão enrijecidas. Ele tem dificuldade de sair da cama. Durante o dia, o paciente com fibromialgia, ele se sente cansado, ele não consegue se concentrar, a dor absorve ele o dia todo, né? E é um paciente normalmente deprimido, triste, com a dor que lhe atormenta o dia todo. Infelizmente, Rose, hoje em dia, nós temos visto uma sobrevalorização do diagnóstico da fibromialgia. Muito paciente chega aqui, doutor, eu tenho fibromialgia. Bom, aí você então conta a sua história. Você não pode dizer que um paciente tem fibromialgia só porque ele tem dor na região cervical, ou só porque ele tem dor na região lombar, ou só porque ele dorme mal. Não, tem que ter um conjunto de fatores somados para você fazer o diagnóstico. Outra coisa, você tem que fazer o diagnóstico diferencial. O paciente começou a ter dor, nunca foi investigado, pede para ele pelo menos um perfil reumatológico, para ver se ele não tem nenhuma doença reumática. Peça uma glicemia de jejum, quem sabe ele está diabético há muito tempo e não sabe, isso pode dar dor difusa pelo corpo. Peça um exame de tireoide, um TSH. Se o TSH estiver muito alto, é sinal de que esse paciente está com hipotiroidismo. Hipotiroidismo dá dor no corpo todo, como fibromialgia. Então, diagnóstico, como eu sempre digo, em dor, sem se fazer o diagnóstico da causa, não consegue se tratar ninguém de forma adequada. Bom, o senhor considera uma doença moderna, uma síndrome? Parece que a gente não ouvia falar tanto de fibromialgia quanto nós ouvimos falar agora. Olha, antigamente existia a dor difusa pelo corpo, né? E aí os pacientes vinham com aquela história, eu tenho reumatismo no sangue, né? Já nunca ouviu falar nisso? O reumatismo no sangue é a dor difusa pelo corpo, né? Porque a fibromialgia não tem nenhum exame que dê positivo para qualquer doença. Você pede exame laboratorial, pede exame de imagem, dá tudo normal. Não aparece nem no exame de sangue de nada? Nada. A fibromialgia, Rose, provavelmente ela seja uma disfunção cerebral aonde o centro do cérebro responsável pelo controle da dor, nós temos uma região no cérebro que controla a dor no corpo. Senão a gente teria dor por qualquer estímulo, até pelo vento, a gente teria dor. E o fibromialgico tem, né? O paciente com fibromialgia, se ele sai na rua e está ventando muito, ele sente dor. Então,
essa região do cérebro, ela não consegue controlar a contento a dor do corpo. Ela deveria fazer esse papel no paciente rígido. Então, existe uma disfunção, provavelmente, desse centro controlador que não consegue controlar a dor do corpo. Então, qualquer estímulo causa dor. O que acontece, então? O paciente fica com um limiar muito baixo a dor. Qualquer coisa causa dor no fibromialgico. Teria alguma ligação com o hormônio, pelo fato das mulheres serem as mais acometidas pela fibromialgia? Provavelmente sim. Provavelmente o gênero feminino, principalmente com as flutuações hormonais durante o ciclo, isso poderia explicar, né, que esses hormônios, de alguma maneira, atuassem sobre os neurônios que carregam a mensagem de dor para o cérebro. Entendeu? Mesmo porque os pacientes com fibromialgia, na fase pré-menstrual, a dor piora. Como piora a dor em todas as partes do corpo da mulher quando ela está na fase pré-menstrual. Por quê? Porque existe uma alteração muito grande dos níveis hormonais, uma mudança muito grande dos níveis hormonais. Isso torna os neurônios que transmitem a dor do corpo mais sensíveis à dor. E qual o tratamento para a pessoa que sofre de fibromialgia? Tem um protocolo em especial para cada caso? Bem, vários são os tratamentos. Primeiro, você explicar para o paciente que ele não tem uma doença grave, muitos acham que tem câncer. Não vai morrer de fibromialgia. Não vai morrer, que ele pode melhorar muito a sua qualidade de vida e que ele não pode se entregar para a dor. Né? Investigou, não tem nenhuma doença por trás da dor dele, você fez o diagnóstico de fibromialgia, muito bem. Você vai estimular esse paciente a se condicionar fisicamente, porque eles se descondicionam, porque só de andar eles já sentem dor. Então, você vai estimular esse paciente a caminhar, a se alongar, você vai melhorar a qualidade de sono desse paciente. Tá? E hoje, nós temos medicações modernas, novas no mercado, principalmente como a pregabalina e a duloxetina, que são drogas que modulam a dor lá no cérebro. Então, você começa a ofertar essas medicações para o paciente para o uso diário, em doses terapêuticas. Né? Você estimula esse paciente a voltar ao convívio social, porque muitas vezes ele para de sair de casa. Ele vai ficando deprimido, então? Vai se entregando? Deprimido e recluso. Né? Estimular esse paciente a trabalhar a sua musculatura e você já entrou com as medicações que poderiam ajudá-lo. Relaxante muscular ajuda, antidepressivo tricíclico ajuda, né? E os antidepressivos duais, como é a duloxetina, os gabapentinoides, como é a pregabalina e a gabapentina. Bom, tudo isso já está sendo feito. O paciente já está alongando, está tentando se condicionar fisicamente, melhorou a qualidade do sono. Aí, o especialista em dor tem as ferramentas dele para tornar melhor ainda a qualidade de vida desse paciente. A administração de lidocaína endovenosa é uma medicação que vai passando pelo corpo e vai diminuindo a sensibilidade dos neurônios à dor, vai melhorando a perfusão, a circulação em áreas do corpo onde ela está prejudicada e atua lá no cérebro, lá naquela região do cérebro que não está controlando direito a dor do corpo. Tá? Você deve procurar, Rose, nesse paciente com fibromialgia, se não existem outros fatores lhe causando dor. Ele pode ter síndrome dolorosa miofascial. Né? Desative os pontos gatilho da síndrome dolorosa miofascial, que a fibromialgia vai melhorar. Esse paciente pode ter artrose também, além da fibromialgia. Trate a dor da artrose, a fibromialgia vai melhorar. Existem outros mecanismos de melhora. Tem um tratamento chamado de subcurarização. Você injeta uma medicação no paciente, isso é feito em hospital, nunca em clínica. A não ser que a clínica que você trabalhe tenha um centro cirúrgico, né,
com liberação da Secretaria de Saúde para fazer esse tipo de abordagem. Você injeta uma medicação no hospital, isso se chama subcurarização. Essa medicação ela vai lá nos músculos e vai relaxar esses músculos. Nesse mesmo momento, você vai alongar esse paciente. Tá? Isso diminui a sensibilidade dos neurônios que levam informação dolorosa dos músculos e das articulações para o cérebro. Então, são tratamentos mais intervencionistas, desativação de gatilho, tratamento de dores paralelas como artroses, cefaleias. Você faz um bloqueio do nervo occipital maior para melhorar a dor de cabeça, isso melhora a dor da fibromialgia também, né? E a administração de lidocaína endovenosa e da subcurarização. Como que é fazer esse bloqueio que o senhor fala? Desativar o gatilho e fazer o bloqueio? Vamos supor. De que forma que é feito? Você é uma paciente que tem fibromialgia. Eu te examinei, eu palpei aqui a tua musculatura de cintura escapular e você tem, além da fibromialgia, um ponto gatilho aqui. Doeu aqui, está duro. Isso é um outro processo que causa dor. O que você faz? Nesse ponto gatilho, você entra com uma agulhinha dentro dele e injeta uma medicação para que ele desative. O nome desse ponto gatilho, Rose, é trigger point. E o nome do ponto sensível da fibromialgia é tender point. O trigger point é causado por inflamação da musculatura do corpo. E o tender point não, ele é só um ponto sensível à dor. Que bacana. Então, são vários tratamentos. Quem sofre de fibromialgia não precisa achar que é o fim do mundo, ficar recluso, deprimido. Tem condições de tratar, tem tratamento. Tem tratamento com ótimos resultados. Você sempre tem que estimular o paciente a colaborar contigo para ele fazer a parte dele. Né? Se ele conseguir fazer isso, o tratamento é muito adequado. Não leva à morte, mas também não tem cura, né, doutor? Tem a administração do trabalho disso daí, não é? A fibromialgia, ela é mais prevalente em mulheres em idade fértil. Quando a mulher sai da idade fértil, ela para de ovular, ela entra na menopausa, a flutuação dos hormônios costuma ser menor. Então, a tendência é diminuir as crises de dor da fibromialgia. Que bom, olha só. Então, pode-se esperar que isso amenize muito com o passar do tempo. E aí, meninas, vocês que são, nós, mulheres que somos as mais acometidas, podemos esperar que isso diminua com o tempo, já é uma boa notícia. Doutor, muito obrigada. Eu acho que quem tiver mais dúvidas, né, pode entrar em contato com a nossa produção. Nosso e-mail está aí na sua tela, roseleonel@gmail.com. E tem o site também da Clinidor, não tem? Isso. Você pode digitar na internet Clinidor Maringá. O site já traz várias informações e eu criei 3 ferramentas para trazer informações sobre dor para o paciente. Eu tenho uma página no Facebook, que também se chama Clinidor Clínica de Dor, é só você curtir, que toda semana eu estou postando matérias esclarecedoras sobre dor. E no Instagram tem a página da Clinidor também e tem Dr. Orlando Collado Medicina da Dor. É só me adicionar que lá eu toda semana trago informações pertinentes a diagnóstico e tratamento das síndromes dolorosas. Aí, meninas, sem informação vocês não vão ficar. Doutor, muito obrigada. É sempre um prazer. Obrigado, Rose.